E a taxa Selic em 15% ao ano continua judiando do produtor, de todos nós brasileiros, e continua em vigor, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Este alto percentual, pessoal, tem reduzido o acesso ao crédito e aumentando os custos de financiamento de toda a população brasileira, e no agro não é diferente. Segundo o boletim do Crédito Rural do comecinho desse segundo semestre, entre julho e agosto, o volume de crédito concedido totalizou mais de 86 bilhões de reais, queda de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contratados 124 bi. Assunto pontual, por isso eu recebo hoje aqui do nosso estúdio, ao vivo, o Marcos Pelosato, advogado, contador e empresário, com quase 15 anos de atuação no setor de reestruturação empresarial e também recuperação judicial. O doutor Marcos vai tentar agora orientar o produtor rural brasileiro a proteger o seu caixa, com essa altíssima Selic de 15%. Doutor Marcos, bom dia, obrigado pela sua visita. Tudo bem? Muito feliz de estar com você, viu? Você é uma referência para nós desde a pandemia, viu? Pois é, rapaz, não é fácil não, Quem é referência é o produtor rural. Que, olha, eu vou contar uma coisa para você. O produtor rural, ele já está com o couro grosso de tanta pancada que leva, mas ele tem uma forma de ser resiliente tão grande, rapaz. Mas a situação não está fácil, não. O que está acontecendo com a nossa economia? O que está acontecendo com o produtor rural? O senhor poderia explicitar para a gente agora, doutor, em relação a essas questões de juros altos, recuperação judicial? O que está acontecendo com o nosso Brasil rural? O que eu tenho visto muito, Maurão, na verdade, a economia brasileira como um todo, na verdade, ela está um pouco instável. Então, quando você coloca uma taxa de juros como a Selic para referenciar o mercado a nível de concessão de crédito, você estabelece um piso, uma base muito elevada já. Então, você parte hoje de um juros de 15% e todo banco coloca mais 5%, 6%, então adiciona isso, dá 20% ao ano. Quando você olha isso para o agro, para o nosso agro, o agro que a gente tanto ama, para a pecuária e tudo mais que a gente verifica, já é inviável na modalidade de um custeio, de uma CPR, por exemplo. Você imagina numa taxa Selic com mais alguma coisa. Então, o que eu acredito muito que está acontecendo é assim, vai ter que haver em algum momento um equilíbrio. E o governo vai ter que buscar esse equilíbrio de uma maneira dinâmica. Essas medidas que estão sendo liberadas agora para o produtor acabam não atendendo a demanda porque a taxa de juros é muito elevada. E na modalidade do crédito rural, você tem que ter condições mais acessíveis. Se já está difícil pagar uma taxa de juros ao ano de 8% ao ano, 9% ao ano, que dirá 20% ao ano? E aí o banco vem e exige do produtor uma garantia para isso. Então eu acho que você que é produtor, está na lida, acordando cedo, trabalhando, fazendo e acontecendo, não dê a sua propriedade apenas para que você faça um alongamento nas condições de hoje, para que você tenha mais prazo. Esse é um ponto sensível, Mauro. Eu acho que de uma maneira muito sincera e inteligente agora, o que tem a se fazer, paralisa os pagamentos de modo que você consiga alongar eles sem dar a tua propriedade. Se isso não for possível fazer de maneira administrativa com o banco, a lei garante isso através de processos específicos. Você consegue hoje um alongamento a taxas reais de mercado do crédito rural, nas mesmas condições que você tomou lá atrás, sem que você se sujeite a essas taxas, porque fazer isso você vai acelerar o processo. Hoje, se o banco não tem a garantia, Mauro, a negociação é diferente. Então, quando você entrega um bem e uma garantia, você fica muito vulnerável. Então, se você está nessa modalidade de precisar alongar seu endividamento, alonga sem fornecer a garantia, para que você tenha condições futuramente de negociar de novo a taxas melhores. Eu não acredito que a Selic vai permanecer a 15% por mais um ano. Eu acredito que ela venha a reduzir, mas você tem que passar esse momento de transição. E esse momento de transição é ser resiliente. Doutor Marcos, essa semana o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele confirmou que a taxa Selic deve ser mantida em 15% por um tempo mais alongado aí, ó. Sim. Então essa nossa prosa agora com o produtor rural, ela vale para um planejamento, por exemplo, agora para essa safra que está começando, a safra 25-26. Sim, os 12 meses, eu acredito que assim, Selic mais 12 meses a 15, eu não vou... Aí quebra o Brasil. Eu não acredito. Mas assim, o mínimo que estão projetando dentro de 12 meses é que ela vai chegar perto de 13, 12, que eu também já acho que não... Está alto ainda. É alto demais. O que eu vejo muito assim, Mauro, tem uma possibilidade de alongar toda a dívida, todo alongamento, ele é possível, sempre foi, e o produtor sabe que antes como é que você fazia alongamento? Das mesmas condições, com seu aval, condições simples de amarração no contrato. Hoje, quando você vai buscar essa ajuda, você está sendo condicionado a dar uma garantia.
fornecer uma garantia. Pô, ele da fazenda dele, muitas vezes a fazenda de quarta, quinta geração. Mauro, qual é o problema? Assim, qual é a razão que o produtor tem de um trabalho de uma vida? Não, de uma várias geração, vidas, de várias gerações, entregar por conta de um desespero momentâneo, que isso é momentâneo. Eu acredito muito que isso vai se resolver, a gente vai voltar a prosperar a nível de taxas de juros, mas não agora no próximo ano. Eu acho que ainda tem uma boa caminhada. Mas assim, a gente tem que nesse momento se estruturar, porque se no desespero conceder a garantia para retomar de novo vai ser difícil. Porque para dar esse lucro que precisa é muita coisa, mano. Um negócio hoje para você fechar uma matemática financeira dentro de uma operação de pecuária hoje, quantos por cento, Mauro, na última linha? É muito relativo, Mas vamos falar assim numa média de mercado. Já tem um monte de gente aqui também já desesperado. Você coloca numa média de mercado, Mauro, lá na última linha vai dar 8%. Você sabe? 8%. Se você, seria uma coisa mais conveniente. Uma coisa mais conveniente. Como é que você vai tomar um crédito a 20 ao ano? E já chegou muito mais baixo que isso. Você que está nos assistindo agora deve se lembrar. Já deve ter tomado crédito agrícola aí em torno de 5%, 6% em épocas passadas. Então, mas agora aí, 20%. 20%. Então essa é a conta. Então, tem olha muita fazenda entrando em recuperação judicial? Muita. Mas eu acho que a recuperação judicial para o produtor rural, para o agro, não é a primeira medida. Eu acredito não deveria ser. Não deveria ser e não precisa ser. O senhor está me mostrando agora há pouco, ontem saiu uma notícia que parece que as instituições de crédito, elas não querem, né? Isso. Não vão fornecer custeio agrícola para quem entrar com recurso de recuperação judicial. Isso é mais um problema para nós. É mais um problema. Só que assim, quando eles falam assim que não vai conceder, Mauro, na verdade, eles já não estão concedendo agora. O cara nem entrou com a recuperação judicial, eles não estão concedendo alongamento. Imagina com recuperação. Sabe o que eles fazem hoje? Eles só alongam e não colocam nenhum recurso para o cara trabalhar. Como é que faz isso? Eu vou alongar a tua dívida, tá bom, vai me dar um prazinho para começar a pagar, ótimo. Tá, mas e o dinheirinho no meu bolso? Que eu preciso do dinheiro para comprar, produzir, plantar, comprar o gado, fazer o negócio acontecer, você não tem esse acesso, fica muito difícil. O que eu vejo hoje? Recuperação judicial para o agronegócio, ele é a última saída, mas não deve de ser a primeira oportunidade de negociação que ele tem que fazer, Mauro. Eu acredito muito, tá? Que no agro você tem que fazer primeiro o seu alongamento, seja ele administrativo, sem dar as garantias. E se não tiver condição, vai para o judiciário, consulta o seu advogado e peça para que ele faça isso para você. O teu contador pode fazer um laudo da tua quebra de safra, do teu problema real que você do que está acontecendo. Esse laudo, Mauro, vai basear toda a decisão judicial e você consegue ter fôlego. Fôlego real a taxas reais de 5, 6, 7, 8% ao ano. Consegue isso na justiça? Consegue na justiça. E consegue dentro de um prazo de 30 dias, Mauro. Em um mês? Em um mês. Eu quero mais detalhes sobre isso aí. Francisco do Paraná, William lá de Portugal, da cidade de Aveiro, Geraldo de Juazeiro do Norte, professor Gilberto de Botucatu, João Demessiani do Paraguai, Vitor lá de Santa Maria, Rio Grande, Paulo do Maranhão, Leandro de Boa Vista, João Vitor da de Imperatriz, Suzana de Araguaína, Reinaldo de Minas Gerais, João Vilela de Pirassununga, Felipe Boteiro da Colômbia. Ele falou que o Felipe está dizendo também que lá na Colômbia a situação também não está tão fácil não, viu? Para os produtores rurais. Está reclamando aqui, ó. Um abraço para todos os irmãos ganadeiros aqui da América do Sul. Andearley Santos também, lá da Bahia. Venilson Gonçalves, ele falou, Mauro, aqui de Coluna, Minas Gerais, eu sou um pequeno produtor, estou sentindo na pele essa questão de insegurança jurídica no Brasil. Pede para o doutor dar uma luz para a gente aqui, ó. Pequeno produtor deve ser o mais afetado, não, doutor Marcos? Mais afetado, Mauro. O que eu falo muito para o produtor, e eu vejo isso no escritório diariamente, Mauro, a gente atende muita gente, especialmente o Rio Grande do Sul, tem nos procurado muito. É verdade que está tendo muito problema de suicídio de produtor rural no Rio Grande? É uma tristeza, mas é uma verdade, Mauro. Meu Deus do céu. O produtor, ele tem muita honra, né, Mauro? Ele é um cara que ele tem princípios e valores morais e familiares muito elevados, então dever para ele... Isso aconteceu pós a enchente também, pós a enchente, aí começou agora a ter o problema dessa questão do crédito. Eles vão entrando num colapso emocional muito forte. Por isso que nós estamos aqui, nós temos que se unir, né, Mauro? Com certeza. Se unir para fortalecer a base, para enfrentar o que tem que ser enfrentado de maneira elegante, de maneira positiva, e não sucumbir por conta do que vão achar de nós. Eu sempre falo para o produtor, não se preocupa muito com a opinião dos outros, se preocupa com o que você vai fazer com as suas coisas. Nesse momento não é para você desistir, desanimar, aceitar tudo que estão te oferecendo. Você tem mecanismos para brigar, você tem mecanismos para enfrentar. Você que é produtor, você tem a lei a seu favor.
A legislação fala que o alongamento é uma condição que tem que fazer para o produtor. Se a instituição financeira não quer fazer, o judiciário vai te ajudar a isso. Basta você procura seu advogado, faz um laudo da realidade, veja quanto tempo você precisa, mostra a tua quebra de safra, mostra o prejuízo que você teve, alonga suas dívidas na justiça, uma liminar suspendendo a cobrança sai em 15, 30 dias. Você tem mecanismos legais. Esse processo você pode ter 1 ano de duração para ser julgado, Mauro, mais 2 anos de carência para iniciar um pagamento em 10 anos. Daqui 3 anos, quando você começar a pensar, aí você sabe se você vai para uma recuperação judicial ou não. Nesse momento não precisa. Nesse momento o que você precisa fazer é alongar os seus compromissos financeiros para você ter um fluxo de caixa positivo, mas fazer esse alongamento a taxas reais. Se o banco não aceitar, você vai para o judiciário que ele vai conceder. Demonstra o que está acontecendo que ele vai fazer. Porque o crédito, hoje, nas condições que ele está, é inviável de ser tomado. E se você acabou de fazer esse alongamento e se arrependeu por conta do que está sendo falado aqui, você tem chance de entrar no judiciário e rever as taxas. Porque o teu crédito é do agro, é rural. O teu crédito tem condições que o governo subsidia. Não é essas taxas que estão hoje. A taxa é subsidiada, não é a taxa de mercado. A taxa de mercado para o comércio, serviço, indústria é Selic mais alguma coisa, mas não é a sua. A taxa sua do agro é diferente, cara. Você tem a lei a seu favor, só que você tem que saber usar. Conversar com o seu contador, conversa com o seu advogado, marca um cafezinho. A gente estava falando disso, Mauro, um pouco mais cedo. Se une com as pessoas que estão ao seu redor para que eles te deem mecanismos. Isso é fácil, é de fácil acesso, fácil pesquisa. Não deixa só de tomar as medidas e entrar num colapso financeiro porque a cabeça não está boa. É verdade, a cabeça da gente está... Você vê o tanto de problemas que a gente está enfrentando de ordem psicológica, psíquica ultimamente. E, Mauro, o dinheiro está difícil, não está difícil? Com certeza. Se o dinheiro está difícil e eles não estão conseguindo colocar dinheiro na tua mão porque ao alongamento você não vê o recurso, simplesmente você deixar de pagar o banco já também não faz um fluxo de caixa? Sim. Deixa de pagar. Mas deixa de pagar não de maneira desordenada. Não que a dívida não seja sua. Exato. Mas não que a dívida não seja sua. Mas vai te dar um fôlego, né? Vai te dar um fôlego, mas aí você faz o quê? Utiliza da lei, utiliza de medidas judiciais para você, de fato, deixar de pagar sem ficar inadimplente. Porque uma coisa está endividado, mano. Outra coisa está inadimplente. Venceu a dívida, você não pediu alongamento, esse é o problema, exato. Você não fez nada. Tá chegando, vai começar o vencimento, já vai no banco e protocola o pedido de alongamento. Requisito número 1. Peça o alongamento na instituição que você deve. Não deixa de fazer isso antes do vencimento. Aí se o gerente negar... Negou, tá tudo certo. Mas você já tem um documento necessário que é a condição sine qua non para entrar com o processo. Por isso que é bacana aquela coisa você pegar e registrar as coisas que vão acontecendo no dia a dia da sua fazenda. Por exemplo, acabei de falar com Goiás agora, o pessoal está reclamando que está seco, não voltou a chover lá. Não voltou. Então, imagens, vídeos. Então você está com financiamento, muitas vezes, de semente de adubo, você está com financiamento de um trator, de uma máquina aí na sua propriedade, um vagão forrageiro, ou até mesmo de gado. E está passando por um aperto agora, você tem que procurar seu advogado. Procura advogado, procura o contador. O doutor Marcos falou lá no Giro do Boi assim. O que eu faço? O que eu faço? Me ajuda. O próprio escritório dele aqui em São Paulo também está à disposição. Tem vários julgamentos na justiça nesse sentido que eu estou falando, inúmeros. Com decisões judiciais, jurisprudência, várias dessas jurisprudências nesse sentido. Então fica mais fácil que você pega, coloca nos autos daquele produtor. Exato. É assim, demonstra o teu problema. Você veja o pessoal do Sul, por exemplo. A enchente. Deus quebra de safra na sequência. Faltou chuva depois. Então, assim, você tem inúmeros argumentos. O que eu falo muito é assim, ó, só não negligencia no prazo. Vai começar a ter o problema financeiro, já sabe que está difícil para pagar e tem a consciência de que o crédito não vai vir. Novo crédito também, se vier nas condições que está de juros, é muito difícil para você. Não paga. Mas não é não pagar e simplesmente lavar as mãos. Pede ajuda do judiciário para isso. Doutor, mas é impossível. O produtor está me acompanhando agora. Fala assim, mas se eu não tomar crédito, eu não consigo produzir. Só que se você tomar... Tome o crédito. Depois ele age... Mas assim, ó... Mas muitas vezes o gerente lá do banco precisa bater meta e fala, não, cara, é 20% ao ano e tal. Agora sim, vou tomar o crédito a 20% ao ano no teu exemplo, mas não vou dar nenhuma garantia, é uma coisa. Vou tomar o crédito, mas vou entregar minha propriedade. Mas e se ele não der a garantia, o cara não vai liberar o crédito para ele? Aí eu te pergunto, Mauro, o que vale mais nesse momento? Será que é melhor você tomar 20% sabendo que o teu negócio não deixa nem 10 de margem? Você sabe que vai ser uma conta que não vai fechar. E o banco toma mesmo a fazenda do cara? Toma. É 90 dias, Mauro. Ele notifica para pagamento, consolida a propriedade, marca leilão e vai embora. Meu Deus. É isso.
Por isso que o produtor entrou em parafuso em vários momentos. Por isso que eu acredito muito que assim, vai tomar novo crédito? Será que é tomando novo crédito que vai resolver teu problema? Ou será que é reajustando o que ficou? Por exemplo, eu tenho um endividamento elevado, vai começar a vencer, eu não tenho condições de pagar. Será que se eu deixar de pagar de fato, mas dentro de uma legalidade, dentro de uma tranquilidade, onde eu tenho um judiciário do meu lado, será que não é melhor eu simplesmente não pegar novo crédito, mas também não ter o compromisso de pagar e aí conseguir reequilibrar? Ou será que eu vou tomar o crédito a 2% entregando minha propriedade como garantia que até hoje não estava? Porque se você precisar vender a propriedade, Mauro, um pedacinho, uma coisa... Hoje é uma coisa, isso é uma coisa. Agora perder a fazenda... Agora perder não dá. O que eu vejo muito é assim, o cara tem um faturamento de 5 milhões num ano e tem uma dívida de 50, 60 milhões. Como é que paga, Mauro? Vai ter cada situação aqui, doutor, aqui um amigo nosso aqui, vamos lá. Esse mês, Mauro, eu tentei um empréstimo para comprar 5 novilhas para reprodução por volta de R$25 mil. Eles ofereceram juros a 20%. O que o senhor está falando é real. Está aqui, ó. Aí, ó. Acabei de receber aqui agora. A exigência de documentos é enorme, com avalista. Eu tenho declaração pública de posse registrada, nada foi possível. Pequeno produtor sem assistência governamental é o Robson Xavier, lá do interior da Bahia. É real, gente. Cleiton Rincão, de Rio Verde, do Mato Grosso do Sul, Marco, de Três Lagoas, também do MS, Sandro Dias, todo mundo passando pela mesma situação. Estão com problema também de crédito. Ednei Brito, o Ney Silva de Juína, o seu Jiro Nishiura, lá do Japão, também acompanhando a gente. E a insegurança jurídica essa insegurança, essa insegurança jurídica, Mauro, eu vejo assim, te contar, hein? Dentro de um contexto real e verdadeiro, não é só com o agro. A insegurança jurídica nossa está como um todo. O nosso país como um todo está um pouco inseguro, mas eu acredito e tenho muita fé que isso vai se resolver. Vai. Essa situação do agro, o nosso país é agro, né? Com o Brasil certeza, é agro. O Brasil ele depende de vocês. Eu acredito muito que vai acontecer algum movimento verdadeiramente positivo, mas nesse momento, no curto prazo, nós não estamos identificando. Então, se você realmente está precisando fazer caixa, fazer um fluxo, ter acesso a um recurso, talvez a melhor maneira seja essa de você pedir o alongamento previamente antes do vencimento. Pediu, não deixa vencer. Não deixa vencer. Negou administrativamente, pede seu advogado e vai para o judiciário. Teu contador pode fazer um laudo. O senhor consegue esticar isso por no mínimo, que eu vejo, tá, Mauro, hoje lá. Você tem 2 anos de carência, mais 10 anos para pagamento. 2 anos para começar a pagar, depois mais 10. E isso depois, imagina só, o processo... Até lá o fluxo de caixa já melhorou muito. E o processo entre você iniciar e ter a decisão do juiz, 15 e 30 dias. É rápido assim. A liminar, suspendendo a cobrança do banco, que é o que ele quer. Veio a liminar, você já está tranquilo. O boleto fica suspenso. Está suspenso, você não está inadimplente. Você está endividado, mas não inadimplente, é diferente. Exatamente. Até o processo julgar e reconhecer esse direito, coloca mais 12 meses aí, 13 meses. Então você tem 1 ano de processo, 1 ano e meio. Depois que concluir, você vai ter mais 2 anos de carência. Será que você não resolve com 3 anos? Talvez isso não chegue. E não dê o seu imóvel como garantia. Esse é o ponto. Se você dá o imóvel como garantia, por mais que faça tudo isso, o teu imóvel já está lá atrelado. Como que você vai vender depois? Vamos supor que nesse processo de 3 anos, você queira vender uma gleba. Você quer fazer um outro negócio. De fazer de um pedaço. Vou fazer um caixinha no meu negócio. Começou o mercado a girar de novo, você consegue vender a tua propriedade bem, pega um dinheirinho, você se financia com um pedacinho que você vendeu. Porque ter acesso a recursos que você sabe que vai te matar não vale a pena. É isso que deixou o produtor em parafuso, entende? Ele não perde a fazenda em 3 meses para o banco. Nossa, a alienação fiduciária, que é o que eles estão pedindo hoje, não é mais hipoteca, viu? É alienação fiduciária. Ele notifica para pagamento, te dá 15 dias para pagamento ali, ou 30, dependendo do banco. Você não pagou, ele consolida a propriedade. Só para que você saiba, consolidar a propriedade é o ato que transfere a propriedade em definitivo para o banco. Naquele momento ele tem que fazer um leilão, na sequência a vida vai seguir. Quem é que vai dormir, Mauro, entregando a sua propriedade de uma geração por conta de um crédito? Quem que dorme com isso? Esse é o ponto sensível. Não, tem muito produtor rural que está nos acompanhando agora que está de orelha em pé lá, com certeza, desesperado. Mas não fica. Não fica, não. Não fica. Manuel Dias, como é que a Receita Federal vê esse tipo de negociação de recuperação judicial? Uma pergunta, não sei. A Receita Federal, ela não tem... Só para você ter uma ideia, em 2020, o Bolsonaro criou uma lei, Mauro, uma lei federal que alterou a recuperação judicial e passou a vigorar a partir de 2021. Para vocês terem uma ideia, nessa alteração de lei, hoje é possível você que está em recuperação judicial reduzir teus débitos tributários com o governo federal da ordem de até 70%.
Bolsonaro fez isso em 2020 para 2021 e ninguém falou nada. Não, mas não é interesse do governo divulgar isso, Você porque ele entende? não quer, né? Mas só tem esse benefício quem está em recuperação judicial. Eu entendo. Tem dois momentos para o produtor, Mauro. Primeiro, o alongamento na justiça, administrativo ou na justiça. Perfeito. Depois que você alongar e vai ter muito prazo para realmente iniciar o pagamento, aí você avalia uma recuperação judicial. Porque qual que é a vantagem da recuperação judicial em relação ao alongamento? No alongamento você simplesmente empurra a dívida e ela aumenta de novo. Tá certo? Na recuperação judicial você consegue reduzir a dívida. Então você consegue ter uma dívida de 10 milhões, num exemplo, reduzida para 5 milhões, com 5, 10 anos para pagamento, você consegue reduzir ela. Então a recuperação judicial não é o primeiro momento. Porque você pode primeiro alongar e ter tempo para entender o teu negócio, perfeito. Depois na sequência você entende, será que é o caso de uma recuperação judicial? Aí você se prepara para uma recuperação judicial. Porque veja, gente, a recuperação judicial aí é um concurso de credores, são várias pessoas envolvidas, você tem que ter uma votação por maioria, envolve já como se fosse uma assembleia de condomínio. Não podemos chegar nesse estágio. Não precisa chegar nesse estágio se você tem esse estágio preliminar antes. Exato. Então alonga, vamos entender a economia juntos. Vamos entender a economia, vamos entender o que vai acontecer em 2026, vamos ver quem que vai ficar, vamos entender em 27 qual que é o programa. Cara, você vai até 2027, 2028 para de fato tomar essa decisão. Ah, não, Marcos, eu já entendi, tá claro e vou tomar essa decisão. Então tá tudo bem. Mas para quem você deve? Eu devo só para o Banco do Brasil, vamos dar um exemplo. Cara, não tem recuperação judicial de um único credor. Porque é só ele que vai votar, como é? Ele vai votar contra ou a favor do plano dele? A favor. Então o que você tem que fazer, gente? Você tem que fazer a recuperação judicial quando você tem um concurso de credores. Eu devo para 2 ou 3 bancos, eu tenho alguma dívidazinha com fornecedor. Aí vamos salvar quem? Funcionários e fornecedores. E os bancos a gente vai negociar de maneira diferente. Recuperação judicial é para isso. Não é para prejudicar fornecedor e não é para prejudicar trabalhista. Não, é para resolver o problema com instituições financeiras. É assim que eu vejo, é assim que eu trato. Bacana. Então vamos lá, pessoal, mais uma vez, tá? Quanto tempo que você não chama seu contador, o seu advogado, o seu engenheiro ambiental, sim, o seu gerente, o seu capataz, o seu vaqueiro, para saber o que anda acontecendo e nessas questões aí de ordem contábil e tributária, fiscal, jurídica, enfim, como um todo. Chama ele. Vamos tomar um cafezinho semana que vem, uma reunião, vem aqui na fazenda, vamos prosear, o que está acontecendo, o que está rolando. E parece que o escritório de vocês aqui, fica aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, tem um Instagram com várias dicas, né, que vocês dão. Atenção, produtor, faça aí. Sempre. Atenção, chegou uma nova lei agora, então cuidado com isso. Traz alguns alertas, qual que é o Marcos Pelosato, com Z e um T, @oficial. Se você quiser, pode nos seguir, manda suas dúvidas. Tá lá, a gente tem @marcospelosato.oficial. Tem muitas dicas do Dr. Marcos lá para ajudar o produtor rural a evitar esses problemas gravíssimos que a gente acaba passando no nosso dia a dia, pessoal. Posso dar uma dica aqui, Mauro, para fechar? Independente da situação, pega seus contratos todos que estão vigentes. Eu sei que é muito complicado, às vezes, você lidar com o computador, alguma coisa por questões de... Não gosta, eu também sou um cara que eu não gosto de mexer no computador, mas eu preciso. E eu falo muito assim, ó, pega seus contratos, digitaliza eles para você não perder, pede para o seu contador lançar esse contrato numa planilha de Excel, lançar não só a parcela, os juros, seguro, todas as taxas, porque inclusive quando você for precisar, seguro, por exemplo, que o banco acaba cobrando valores altos, você consegue reaver o que você pagou, você consegue rediscutir os juros se você acabou de alongar numa taxa equivocada. Então é muito importante planilhar os contratos. Planilha, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas nós somos produtores, mas a gente agora tem que ser administradores, gestores de fato. Exatamente. Então a gente tem que ter tudo documentado, porque isso acelera o processo, deixa mais visível se for o caso de ir para um judiciário ou não, facilita a vida de todos que estão em volta. Muita gente, quando a gente fala, Mauro, preciso do contrato, não tenho um contrato. Ou muitas vezes não sabe onde tá embaixo da gaveta, até ou até fazer aquele outro processo de digitalizar, lançar tudo, demora dias e dias. Agora, você tudo arrumadinho lá. É isso. Aí no outro dia a petição já está pronta, já protocola e já pede logo a liminar. Até para ter clareza do que de fato eu devo. Exato. Vai simplificar a vida. Olha, muito obrigado, doutor Marcos. Imagina, obrigado pela sua visita aqui, tá? Apareça sempre aqui. Pô, sempre que você chamar. Assim que aparecer essas leis doidas aí que impactam o nosso produtor, principalmente os milhões de pecuaristas que estão nos assistindo agora. Assim, Mauro, tem uma novidade aqui, ó, é importante alertar o pecuarista.
estamos à sua disposição. Eu que Muito agradeço, obrigado mesmo Mauro. por essa É uma questão de sua honra para nós. prestação de serviço aí, assim como nossa, como comunicadores, vocês na área contábil e jurídica lá, o produtor rural brasileiro. Muito obrigado. Ô Maurão, é uma questão de honra ajudar o produtor. Meu avô foi produtor a vida inteira, meu pai trabalhou na lavoura a vida inteira. Quando eu realmente me formei como advogado e comecei a ter esse entendimento, para mim é uma questão é muito mais do que financeira, é uma questão social. Verdade. A gente está aqui para se unir, para sair disso. Se eu estou aqui, eu devo ao agro, pode acreditar. Tá Maravilha. bom? Obrigado mesmo. Sou mais seu fã Obrigado. ainda, doutor. Pode ter certeza.